A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu estou muito feliz aqui pela sua presença. Curte, comenta, compartilha, fala para mim como é que tá sendo as experiências aqui dos assuntos, se você está gostando, se tem te ajudado. Em nome de Jesus, vamos se comunicando, se conhecendo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero deixar uma palavra para aqueles que compreendem na verdade que ser filho também é ser corrigido, que servir a Cristo também é ser corrigido. E todo pai que ama corrige o filho. Por quê? Por que às vezes muitos não entendem que a gente precisa renunciar às coisas do mundo? Por que aqueles que estão com seu entendimento estão cegos, estão embaraçados, porque não o compreende como é abundante aquele que compreende o valor da renúncia, o valor da obediência. Grande é, abundante é a recompensa. E é maravilhoso, porque muitas das vezes Jesus vai falar: filho, não, esse caminho não é para você. Aos nossos olhos, muitas coisas parecem boas, muitas coisas parecem de Deus. E eu não vim aqui para te dizer ou para tentar falar coisa que vai agradar o teu coração, não. Porque eu sou a primeira a ter que aprender, a ter que amar acima de tudo a Deus, a vontade do Pai, a verdade que só vem do Pai. Porque no final, nós vamos celebrar e dizer: realmente, Pai, conforme você vai caminhando com Deus, você vai se submetendo a fazer o que Deus está nos conduzindo, você no final vai dizer: Pai, o Senhor é tipo assim, o Senhor sempre tem razão. É assim. E isso vai nos dando prazer, porque é algo que talvez você estava planejando fazer, e Deus ele vem e avisa: não vá, porque Deus já sabe o resultado do final daquela situação, ou com aquela pessoa, ou de repente aquele convite para a festa, ou de repente aquele convite que um suposto amigo, a suposta amiga te convida, na verdade, para uma cilada, né? Porque tem amizade que é assim. Ao invés de te convidar para algo que vai trazer para você frutos bons, aquela pessoa está levando a outra para o abismo, está indo para o caminho errado e está convidando aqueles que estão fracos, né? Aqueles que estão ali tentando conquistar a vida, mas de uma forma equivocada, numa forma que vai trazer tristeza para a família, traz destruição para aqueles que estão ao seu redor, traz aquela situação horrível. E não é isso que Cristo quer. Não é isso. Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. E eu vou deixar aqui Provérbios 13, que diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, como nós conseguimos aí um detalhe que já afirma quem é filho e quem é o zombador? O zombador, ele não faz o papel de filho. Ele não faz o papel de quem é sábio. Porque o zombador, ele acha que tudo que ele quer e tudo que ele faz é o certo, mas na verdade aquela pessoa só está se arrebentando. Tem pessoas que quer passar uma vida e um papel que não é a verdade, mas no fundo está só se arrebentando. Está só entrando em dívida, entrando em situações enrascadas, só para tentar manter uma aparência e uma pose, mas no fundo está só se afundando. Só que quem faz o papel de filho, ouve o pai. E na maioria das vezes, Deus vai falar não para nós que somos filhos.
E às vezes a gente não vai entender. Tem coisas aqui que eu não posso falar para quem ainda está imaturo na fé, porque não vai entender. Tem coisas que Deus vai te pedir que talvez eu não peça para as outras pessoas. Mas quando você vai buscando ter intimidade com o Pai, se render ao Pai, como eu falei, isso traz alegria, traz prazer, porque nós vamos contemplando o cuidado de Deus. E um pai, por amor, muitas das vezes ele corrige sim. O pai que ama corrige. A Bíblia nos ensina isso. Há amor sim na correção. Então, conforme nós vamos amadurecendo, poxa, a gente vai refletindo. Olha, se eu tivesse... Quantos jovens poderiam dizer se eu tivesse escutado a minha mãe? Poxa, se eu tivesse escutado meu pai. Minha mãe falou, não vai, filha, não vai para essa festa, filha. Não vai, meu filho, não anda com essa pessoa, meu filho. E aparentemente no início parece que tá uma perseguição, parece que sua mãe é chata, parece que o seu pai é chato. Mas ele quer o bem, ela quer o seu bem. Ela quer privar, ele quer privar você de ter resultados ruins. E Deus, ele prefere que muitas das vezes a gente fique ali, quem sabe na hora assim, sabe, querendo explodir, mas ele sempre vai falar a verdade. Porque quando a gente ainda tá com a velha natureza ainda, querendo fazer o que quer, a gente não recebe bem de cara a correção. Mas cada vez que você vai prosseguindo em fazer a vontade de Deus, você começa a fazer o papel de filho, o papel de sábio. Sempre que o pai falar não, você vai pensar 1000 vezes e vai acabar cedendo para o não. E isso não vai ser um peso para você, isso não vai ser algo horrível, como muitos que estão fora pensam que ser cristão, estar na igreja é muito chato, porque é só não, é só não, é só não. Mas Jesus nos ensina a ter prazer na renúncia, entendendo que o que Ele tem para nós é perfeito. E realmente, de fato, é. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos a cada dia fazer o papel de filhos, fazer o papel de sábio, aprender, se submeter, analisar as escolhas e principalmente o peso das consequências. Que Deus te abençoe. E eu oro para que em nome de Jesus o Senhor venha nos dar sabedoria, nos capacitar, contemplar, que nós venhamos contemplar, compreendendo a perfeição de fazer o papel de filho, porque cada vez que obedecemos, se tornamos mais parecidos com Cristo. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos conduzir a cada dia com sabedoria. Nos dá um coração ensinável, coração de filho, coração obediente. No nome de Jesus, que Deus te abençoe e te dê força e que você prossiga em buscar a Cristo Jesus.